bom dia. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estou eu aqui junto com vocês, trazendo mais uma palavra da parte de Deus para todos nós, né? Então, o Senhor, todas as segunda-feira, Ele nos dá uma palavra. Ele fala conosco através da sua palavra, uma palavra que nos fortalece a cada dia da nossa vida. Estamos no final da série falando sobre o medo, para que nós não venhamos deixar o medo nos dominar. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel, a vida de Daniel. Essa foi a palavra que o Senhor me deu nessa manhã. Daniel era um jovem fiel a Deus. A palavra nos ensina que ele era um servo de Deus, um jovem muito obediente ao Senhor. Daniel era de Jerusalém e de repente Deus permite que Daniel seja levado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Babilônia, nós sabemos que eles não conheciam o nosso Deus, eles tinham os próprios deuses a quem eles cultuavam. Mas Daniel, chegando ali, colocou no seu coração que jamais ele trairia o nosso Deus verdadeiro, né? Ele continuou, permaneceu fiel ao nosso Deus, porque o Deus de Daniel é o mesmo Deus que nós servimos, o Deus que nós buscamos todos os dias, é o Deus que nós estamos ouvindo nessa manhã a palavra dele, né, falando conosco, né? Então, Daniel, ele decidiu no seu coração a permanecer fiel a Deus. E ali, Daniel, quando chega na Babilônia, o rei olha para ele e vê que sobre Daniel existe um espírito excelente. Daniel era diferente de todos que estavam ali. Então, ali já chama aquele espírito de excelência que estava na vida de Daniel, já chama a atenção do rei. Daniel já se destaca ali no meio de todas aquelas pessoas, dos governadores, dos príncipes, dos presidentes, de todos, por causa do espírito de excelência que tinha na vida de Daniel. Mas que espírito de excelência era esse na vida de Daniel? Era o Espírito Santo de Deus. Todos nós, quando nós entregamos a nossa própria vida nas mãos de Deus, todos nós temos esse Espírito de excelência sobre nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então Daniel, ele foi se destacando ali, naquele reinado ali da Babilônia, por causa do Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Então, ali, logo quando ele chega, ali o rei oferece um banquete para eles, né? Que ali eles passem 10 dias se preparando para falar com o rei da Babilônia. E ali nesses 10 dias existia sempre uma mesa preparada para eles, do bom e do melhor. Mas Daniel, ele se recusou a participar ali daquela mesa preparada pelo rei. Nós sabemos que o rei da Babilônia, ele representa, espiritualmente, ele representa o rei do mundo. E ali, Daniel, ele também se propôs no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. E cada propósito que Daniel ia colocando no seu coração, Deus ia abençoando ele. Ali ele pediu ali o copeiro do rei, o chefe ali do rei, que quem ia preparar eles ali, todo dia preparar aquela comida para ele, os manjares do rei, tudo que o rei comia, eles precisavam também comer daquela mesma comida, né? Então, mas Daniel pediu ali o chefe para não
que deixasse ele 10 dias comendo apenas legumes e verdura. E ali, mesmo aquele chefe ali, o eunuco, ele com medo, mas ele permitiu que Daniel passasse 10 dias apenas com legumes e verdura e não se contaminasse com os manjares do rei. E ali chegou os 10 dias para Daniel se apresentar ao rei. A palavra diz que Daniel estava mais bonito do que mais robusto, mais bonito do que todos aqueles outros que estavam comendo do manjares do rei. E ali Deus era na vida de Daniel, né? E como Daniel foi se destacando ali diante de todo aquele povo ali do palácio, daquelas pessoas importantes, eles começaram a ter inveja de Daniel e começaram a perseguir, a procurar de todas as maneiras alguma coisa ali na vida de Daniel que pudesse acusar Daniel. Mas a palavra diz que Daniel era fiel ao nosso Deus. E como ele era fiel a Deus, Deus era com ele o tempo todo. Deus era com Daniel ali o tempo todo. O que a palavra nos ensina sobre essa passagem que Daniel não se deixou contaminar com os manjares do rei? Isso nos mostra, meus irmãos, que nós podemos viver em todos os lugares da terra. Daniel era de Jerusalém, foi levado para a Babilônia. Mas ele nunca negou o nosso Deus. Ele sempre era fiel. E assim é a nossa vida nos dias de hoje. Nós podemos morar em qualquer lugar da terra, mas nós precisamos ser fiel ao nosso Deus. Em momento nenhum nós podemos se contaminar com os manjares do rei, traindo o nosso próprio Deus. Foi isso que Daniel fez. Então, ali o rei foi vendo cada dia que Daniel era sábio. Daniel era um jovem temente a Deus, um jovem que tinha muita sabedoria, uma sabedoria que vinha de Deus, por causa que ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. E ali o rei foi colocando ele nos cargos mais importantes ali do rei. Então, isso causou uma grande inveja ali para todo aquele povo, né? Para os prefeitos, presidentes, príncipes, né? Então, eles começaram a procurar algo que pudesse incriminar Daniel. Ou seja, eles começaram a procurar algo que pudessem destruir Daniel. E ali eles viram que não conseguia, humanamente, eles não conseguiam, porque Daniel não se contaminava ali na Babilônia, com os costumes da Babilônia, com o que havia ali na Babilônia, né? Então, quando eles viram que não conseguia, eles combinaram para procurar na lei de Deus, no Deus que Daniel servia, que só assim eles poderiam encontrar algo que pudessem destruir Daniel. E ali eles foram até o rei, tudo planejado por eles, por os invejosos, né? Aqueles que queriam destruir Daniel. Eles foram até o rei e pediram ao rei para assinar um decreto que durante 30 dias ninguém poderia orar a Deus, adorar outro Deus, que não fosse o rei, né? Ou seja, Daniel não poderia mais orar a Deus 3 vezes ao dia, como era de costume ali na vida de Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia ao nosso Deus, ele clamava a Deus. Então ali Daniel teria que passar 30 dias sem buscar a Deus, sem orar a Deus, ou então ele seria lançado na cova dos leões. E aquele decreto que o rei assinou, mesmo enganado também, sem saber que o alvo daquele decreto era Daniel, porque a Bíblia fala que aquele rei amava Daniel.
Ele via que Daniel era diferente. Daniel era um jovem que tinha algo diferente nele. E assim, meus irmãos, é que Deus quer que eu e você seja. Aonde nós chegar, nós faça a diferença. Onde nós andar ou viver, que as pessoas possam ver o Espírito de Deus na nossa vida. Que nós sejamos diferente, o diferenciado de Deus onde quer que seja, o referencial de Deus, né? Então, foi isso que aconteceu com Daniel. Algo muito importante, Daniel, o rei assinou aquele decreto. Aquele decreto foi tão bem feito que homem nenhum na face da terra poderia voltar atrás, nem mesmo o rei. Porque essa era a lei deles, né? Que depois de fazer um decreto, ninguém mais poderia voltar atrás, depois daquele decreto assinado. E isso aconteceu, o rei assinou, e ali Daniel, mesmo sabendo que aquele decreto tinha sido assinado, que ninguém poderia buscar a Deus, orar a Deus durante 30 dias, mesmo assim, Daniel continuou orando ao Senhor 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer todos os dias. E mesmo ele sabendo que ele estava correndo risco de morte, que ele estava correndo o risco de ser lançado na cova dos leões, porque esse era o decreto, quem fosse pegue orando durante 30 dias, orando a outro Deus, a não ser o rei, seria lançado na cova dos leões. E Daniel, ele sabia de tudo isso, mas mesmo assim, ele continuou orando 3 vezes ao dia ao nosso Deus. O que isso quer dizer? O que Deus quer falar conosco através dessa palavra? Deus, ele quer falar conosco que nós, em momento nenhum, nós podemos deixar de buscar e adorar o nosso Deus. Que nada e ninguém pode impedir de nós buscar o nosso Deus, nós adorar o nosso Deus. Mesmo que nós possamos ver, como Daniel viu, que ali ele estava correndo risco, né? Mas ele continuou firme a Deus. O que nós precisamos é continuar firme. Aconteça o que acontecer, nós precisamos continuar firme, buscando e servindo o nosso Deus. Porque Deus, ele nos mostra, através dessa palavra, que tudo está no controle dele. E ali, Daniel, ele continuou orando ao Senhor. E ali os acusadores de Daniel, aqueles que procuravam destruir a vida de Daniel, eles foram e viram Daniel orando ao Senhor. Quando Daniel soube dessa sentença que tinha sido lançada sobre ele foi para o quarto dele e lá ele abriu as janelas e continuou orando com as janelas abertas. Ou seja, Daniel, ele não se preocupou nem mesmo em orar escondido, em fechar a janela para que ninguém visse que ele estava orando. Ele deixou da mesma maneira que ele orava todos os dias, a janela aberta, rumo a Jerusalém. Ele continuou fazendo o que Deus tinha ensinado ele fazer todos os dias, buscar o Senhor. E ali, quando aqueles homens viram que Daniel, mesmo com a sentença de morte, de ser lançado na cova dos leões, ele não tinha deixado que o inimigo parasse a vida dele com Deus. E ali eles foram, quando viram, foram de repente ali até o rei e falaram para o rei que Daniel continuava fazendo o que ele fazia. Ele não tinha obedecido, ele tinha desobedecido o decreto do rei. Continuava orando 3 vezes ao dia. E a palavra diz que o rei, ele amava Daniel e ele ficou muito triste, tentou o dia todo
fazer alguma coisa para livrar Daniel ali de ser lançado na cova dos leões, mas a palavra diz que o rei nada pôde fazer. E o que eu quero falar para você nessa manhã, através dessa palavra, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, que muitas vezes, meus irmãos, o inimigo, ele nunca para de lançar sentença sobre a nossa vida, para tentar nos destruir. Foi o que aconteceu com Daniel. Eles acharam que armando aquela sentença, o rei assinando aquele decreto tão bem feito aos olhos dele, que a ponto de ninguém na face da terra poder voltar atrás e livrar Daniel. Daniel, ele chegou um momento da vida dele que humanamente não existia nenhuma solução para ele. Não existia uma saída. Porque o rei passou o dia inteiro, até o pôr do sol, tentando livrar Daniel e não conseguiu. E muitas vezes, meus irmãos, isso acontece conosco. O inimigo, ele lança uma sentença sobre, muitas vezes, a nossa vida, a vida de alguém. Não é lançar na cova dos leões, mas às vezes é uma sentença. Eu vou dar exemplo de alguma sentença que o inimigo lança às vezes sobre a nossa vida, para tentar nos destruir, para tentar parar aquilo que Deus tem na nossa vida. Às vezes o inimigo lança uma doença, às vezes o inimigo lança uma sentença de o seu casamento não vai dar certo, seu casamento, a sua família vai ser destruída. Às vezes lança um câncer sobre a vida da pessoa, esperando a pessoa morrer. Esse câncer vai te matar. Mas o que Deus nos mostra nessa manhã é para que nós nunca pare de buscar o poder de Deus sobre a nossa vida. Daniel, ele não parou. E ele não temeu, mesmo sendo para ser lançado na cova dos leões, Daniel não parou. E o que Deus fala para nós nessa manhã, não pare. Não pare de buscar a presença de Deus para a tua vida. Não pare de buscar o poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Por mais que você esteja enfrentando situações hoje e o inimigo ache que seja o teu fim. Não, não é o teu fim. Ah, mas você pode falar, está com enfermidade que já foi, não tem mais jeito, já foi desenganada, os médicos fizeram de tudo para te ajudar e não conseguiram. O rei também fez de tudo para ajudar Daniel e não conseguiu. Eu creio que enquanto aquele rei estava lutando para livrar Daniel da cova dos leões, Deus estava vendo tudo e falando, rei, não adianta, porque o controle de tudo está nas minhas mãos. E Deus fala para você nessa manhã, mesmo que alguém tenha feito de tudo para te livrar disso que você está passando, mesmo que não tenha conseguido, não se preocupe, tudo está no controle da mão de Deus. E ali, Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Talvez assim como Deus não impediu que você estivesse passando por o que você está passando hoje. Talvez por uma doença incurável, que não tem mais jeito humanamente aqui na terra. Talvez por outra situação que não tem jeito. Mas lembre, tudo está no controle da mão de Deus. Deus, Ele não te livrou da doença, mas Ele vai te livrar da morte. Deus talvez não te livrou que você passasse por essa situação tão difícil que você está passando hoje, mas Ele vai te dar a vitória. Creia no Senhor. Continue orando ao Senhor. Não se preocupe com a situação lá em tua volta.
Daniel, ele não se preocupou, ele sabia que se ele continuasse orando ao Senhor, buscando a Deus, ele ia ser lançado na cova dos leões. Só que tinha uma diferença. Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas Deus entrou junto com Daniel. E isso que Deus faz na nossa vida. Deus às vezes permite que nós passemos por situações. Ele não livra, assim como ele também não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de ser lançado ali na fornalha de fogo ardente. Eu creio que quando eles foram lançados ali dentro daquela fornalha de fogo ardente, toda aquela multidão que estava ali em volta, ficaram imaginando, mas cadê o Deus que eles servem, que não livrou eles, que deixou ele ser lançado na cova dos leões, na fornalha de fogo ardente? Deus não livrou, mas entrou na fornalha junto com eles. Deus livrou ele do fogo. E assim é nosso Deus. Deus permite situações na nossa vida que parece que é o nosso fim, assim como parecia que ali era o fim de Daniel. Aquelas pessoas que acusaram Daniel, eles estavam tudo, eu creio que muito alegre e feliz, achando agora nós se livramos dele. Porque não tem como ninguém na face da terra livrar ele dele ser lançado na cova dos leões. Só que tinha algo que eles não esperavam, é que Deus ia livrar Daniel ali dentro da cova dos leões. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus entrou ali junto com ele. E é isso que Deus faz. Quero falar para você. Talvez você esteja hoje em uma situação muito difícil. Mas lembre, nessa situação você não está só. Deus está junto com você. Creia nisso. Assim como Deus estava ali com Daniel, Ele está com você também. Deus jamais nos deixa só diante de uma situação que Ele mesmo permitiu. Por que Ele permitiu? Porque não há nada, não acontece nada que não seja permitido por Deus. Então, quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Daniel, ele não teve medo de ser lançado na cova dos leões. Porque Daniel, ele sabia quem estava com ele. Daniel, ele conhecia o Deus que ele tinha entregado à vida dele. Esse foi o motivo de Daniel não temer. Quando nós temos a plena certeza que nós estamos fazendo a coisa certa e que Deus está conosco, nós não temos medo. Mesmo que seja para ser lançado na cova dos leões, mas lá dentro da cova o Senhor está conosco. Talvez Deus tenha permitido algo na tua vida que seja preciso você ir para um hospital, por você passar por algum tipo de enfermidade. Talvez Deus não tenha te livrado, mas Ele está com você no leito do hospital. Ele está com você durante esse período que você está passando por alguma situação difícil. Deus não te deixa só. Deus não nos deixa só. Por isso, não tenha medo. Busque ao Senhor. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, não foi porque ele orava 3 vezes ao dia. Porque Daniel já era acostumado a fazer isso todos os dias, como a Bíblia fala que era costume dele. Todos os dias ele orar a Deus 3 vezes ao dia. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões porque ele não deixou que ninguém parasse ele de buscar a Deus. Muitas vezes as coisas mínimas nos paralisam, meus irmãos. Às vezes é uma enfermidade ou outra situação. Quando nós se vemos diante de uma situação difícil,
A primeira coisa que nós faz é parar de buscar a Deus, é reclamar. Por que que Deus permite isso? Por que que Deus permite aquilo? Não, nós não podemos deixar que nada e ninguém venha nos paralisar. Venha paralisar o propósito que Deus tem na nossa vida. Não tenha medo de enfrentar talvez o que você esteja enfrentando. Saiba que Deus é com você. Assim como Deus foi com Daniel, Ele é conosco também. Às vezes precisamos passar pelo fogo, mas nós temos a plena certeza que nós não passamos sozinhos. Que lá dentro do fogo o Senhor vai nos livrar. Às vezes até precisamos entrar na cova dos leões, mas lá nós sabemos que o Senhor está lá junto conosco para nos livrar dos leões. Por isso, o conselho de Deus para a nossa vida nessa manhã: não tenha medo. Se Deus está comigo, está com você, nós não precisamos ter medo. Vamos continuar fazendo o que nós sabemos fazer todos os dias da nossa vida. Orar ao Senhor, buscar o poder de Deus sobre a nossa vida e estar sempre na presença de Deus. Porque quando nós fazemos isso, ninguém pode nos paralisar, pode impedir o propósito de Deus na nossa vida. Daniel era um jovem fiel a Deus, por isso que o Espírito de Deus era sobre ele. Quando nós buscamos nosso Deus com fidelidade, quando nós procuramos ser fiel a Deus, o Espírito de Deus é sobre a nossa vida. O mundo precisa ver, assim como aquele rei e todo aquele povo ali na Babilônia, eles viram em Daniel um espírito excelente. Isso é que o mundo precisa ver na nossa vida. Um espírito excelente, o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E se nós estiver na presença de Deus e o Espírito Santo de Deus estiver sobre nós, não precisamos ter medo. Porque o nosso Deus é conosco por onde quer que nós andemos. Amém? Seja na nossa terra, seja em terras estranhas. Daniel, ele não estava na terra dele, porque Daniel era de Jerusalém, ele estava na Babilônia, mas ele nunca permitiu que ninguém na Babilônia mudasse ele, porque Daniel era um servo fiel a Deus. Vamos ser fiel ao nosso Deus, que por onde quer que nós andemos, o Senhor é conosco. Não deixe que ninguém, o rei desse mundo, ou seja quem for, venha mudar o costume seu de buscar a Deus todo dia. Porque essa é a intenção do inimigo, nos paralisar. Mas Deus está conosco, nos fortalecendo para que nós possamos buscar Ele em todos os momentos da nossa vida. Amém? Não precisa ter medo. Hoje é a última segunda-feira dessa série. Não deixar que o medo nos domine. Daniel não deixou que o medo dominasse ele, mesmo sabendo que ele ia ser lançado em uma cova de leões faminto. Ele não teve medo porque ele sabia que Deus era com ele. Assim como eu e você temos que ter a plena certeza que Deus é conosco. Amém? Então, segunda-feira estarei aqui mais uma vez junto com vocês. Segunda-feira vamos dar início a uma nova série, vai ser sobre a fé em Deus, né? Então eu agradeço a todos vocês por estarem ouvindo a palavra de Deus todas as segunda-feira, que essa palavra venha falar profundamente no seu coração e que o Senhor esteja te fortalecendo a cada dia da sua vida, para que você não tenha medo, porque quando Deus está conosco, nós não precisamos ter medo. Amém? Quero estar orando por você, para Deus te dar um dia abençoado, uma semana abençoada e um final de ano abençoado pelo Senhor. Amém?
Senhor meu Deus, nessa manhã, Pai querido, eu estou aqui diante da Tua presença, trazendo essa palavra, Senhor, para todos aqueles que têm sede de ouvir a Tua palavra, meu Deus. Que o Senhor venha falar de uma maneira mais profunda no coração de cada um deles. Também quero declarar, meu Pai, na vida de cada um, a Tua bênção, Pai. O Teu poder, Senhor, sobre a vida deles. Que eles sejam encorajados, Senhor, fortalecidos pelo Teu poder. E que eles não venham, Senhor, temer as situações desse mundo, mas que eles venham estar firme diante da Tua presença, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é com cada um deles, meu Pai. Assim como o Senhor é comigo. E que nós não venhamos temer o mal que está sobre o mundo, porque nós sabemos em quem nós temos confiado. Nós entregamos cada dia a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o ataque do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.